Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao vídeo de hoje. Bem, se você ainda não for meu seguidor lá no Instagram, me procura lá, Glossonauta, mesmo nome do canal. Lá eu vou tirar dúvidas, responder perguntas e fazer publicações sobre curiosidades linguísticas e dicas acerca do aprendizado de idiomas, tá? Então me procura lá. Agora, começando com o tema do vídeo de hoje, eu vou falar um pouco sobre línguas mortas, línguas extintas. O que é isso exatamente? Vamos começar por línguas extintas, né? Nos estudos linguísticos, a gente pode fazer a distinção entre línguas mortas e línguas extintas. Uma língua extinta seria o quê? Seria uma língua que ela era falada, ela foi falada em algum momento da história por um povo, e o que aconteceu é que ela simplesmente deixou de ser falada. Em algum momento houve uma interrupção na existência daquele idioma. Você tinha uma comunidade, um povo ou povos que falavam aquela língua, mas por algum motivo a língua parou de ser falada. Por exemplo, todos os falantes daquele idioma morreram. Por exemplo, poderia acontecer isso, um genocídio, né? Mataram, exterminaram todos os falantes da língua e eles todos morreram. Então, a língua foi extinta junto com aquele povo. Outro motivo poderia ser também que aquele povo é dominado por outro povo e fica sob o domínio e a pressão de forma que eles sejam assimilados. Então, eles perdem a língua deles e eles começam a falar a língua do dominador. Aos poucos, né? Tipo, eles vão deixando a língua ou por pressão, ou por decreto, ou simplesmente por pressão durante séculos, e simplesmente eles vão abandonando a língua e começando a falar a língua do povo dominador. Isso também pode acontecer. Mas de um jeito ou de outro, você vai ter um momento específico da história em que aquele povo parou de falar aquela língua. Ou porque ele foi exterminado, ou porque morreram todos, ou porque eles literalmente pararam de falar para falar outro idioma, tá? Então, isso aí é uma língua extinta. Mas, no caso de uma língua morta... Mas, bem, toda língua extinta, ela tá morta, na verdade, né? Então, você vai ter casos de línguas extintas como o sumério, por exemplo, ela tá extinta, não ficou nada, não houve continuidade até os dias atuais do sumério. Houve um momento em que pararam de falar sumério. Você tem outras línguas como o etrusco também, aconteceu a mesma coisa. E, bem, e o que seria uma língua morta e que não foi extinta? É o exemplo do latim. O latim é um exemplo de língua morta, mas não de língua extinta. Por quê? O que aconteceu com o latim foi outra coisa. Não houve nenhum momento da história em que o último falante de latim morreu ou que as pessoas deixaram de falar latim. Isso não aconteceu. Por quê? Vou explicar. No caso do latim, a língua foi mudando gradualmente. Então você tinha o latim lá no período arcaico, que o latim arcaico é diferente do latim clássico, né? Então você vai ter uma série de mudanças com o passar do tempo no latim, até que você vai chegar no período clássico. Aí a língua vai continuar mudando com o tempo, né? Tem certas características vão acontecendo, como o desaparecimento da nasalidade do acusativo, né? O M final, que marcava uma vogal nasal, ele cai. Você vai ter também as palavras que eram da quarta declinação e da quinta declinação vão terminar se encaixando nas outras declinações. Então você vai ter palavras como dies, que termina virando dia, e por aí vai. Ou seja, a língua foi mudando, né? Você percebe que ela está caminhando em direção ao que é hoje uma língua românica. E ela foi mudando gradualmente. Não houve nenhum momento da história em que as pessoas deixaram de falar latim. Isso nunca aconteceu. Simplesmente o latim ia mudando. As pessoas iam falando de um jeito diferente. Mas apesar de as pessoas mudarem o jeito de falar, o latim padrão escrito estava lá, cristalizado daquele jeito. Não importa se para dizer dia as pessoas estavam dizendo dia, porque no texto escrito era dies. Palavra da quinta declinação do latim... Certo? Então, o que acontece? Que a língua foi mudando no uso real dela, né? A língua foi se modificando no uso real dela. Mas a língua padrão estava lá cristalizada.
O latim falado foi mudando, 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 até que culminou nas línguas românicas. Ele mudou de diferentes formas, em diferentes locais, então aí você vai ter o surgimento do francês, do italiano, do português, porque em cada local onde o latim era falado, ele se modificou de forma diferente. Mas perceba que ele não morreu em nenhum momento, ele não foi extinto em nenhum momento, ele só mudou, ele nunca morreu. Se ele nunca morreu, nunca houve uma interrupção, ele só foi mudando, mudando. Ele mudou, 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 até certo ponto que os falantes de latim falavam já um latim tão diferente que eles começaram a entender que o que eles falavam era outra língua. E assim é quando surgiram as línguas românicas que a gente conhece hoje. Mas isso foi um processo gradual, né? Não houve um momento específico em que deixou de ser latim e passou a ser português. Isso nunca aconteceu, é bem gradual. Então o que acontece? Por que a gente diz que o latim é uma língua morta? A gente diz isso porque quando a gente fala de latim, a gente está se referindo a um estágio específico da língua, que é aquele latim padronizado, baseado no latim de Cícero, de Virgílio. Aquela forma padronizada da língua é o que a gente entende por latim. Então, aquela forma que já foi uma representação próxima da fala das pessoas daquela época, não é mais. Hoje não representa mais a fala de nenhum falante de nenhuma língua românica. Então ficou para trás, é um estágio cristalizado da língua, e a gente diz que esse estágio da língua, que a gente chama de língua latina, é uma língua morta. Apesar de a língua em si nunca ter morrido, ela só se modificou e deu versões modernas do latim. Todas as línguas românicas faladas hoje são basicamente latim moderno. São diferentes variedades do latim moderno. Assim como o árabe, as diferentes variedades do árabe faladas pelo mundo são variedades modernas do árabe, né? Você tem o árabe clássico e o árabe foi mudando, e hoje tem tem o árabe egípcio, o árabe levantino, e todas essas variedades são variedades modernas do árabe. E a mesma coisa, o português, espanhol, italiano são variedades modernas do latim. A diferença é que as variedades do árabe continuam se chamando árabe. O grego moderno continua se chamando grego, mas no caso das línguas românicas, a gente deu nomes diferentes às variedades modernas da língua latina, mas poderiam se chamar latim de Portugal, latim da Espanha, latim da Itália, mas a gente chama de português, espanhol, italiano. Então é isso que acontece, né? O latim ele nunca morreu realmente, mas a gente chama esse estágio da língua antigo, né, cristalizado no tempo, o estágio que é a língua latina, como a gente conhece, a gente chama isso de língua morta. Então, percebam que não é uma língua extinta. O etrusco o sumério é uma língua extinta, mas o latim não é uma língua extinta. A gente chama de língua morta, apesar de a língua em si nunca ter sido extinta na história, ela só se modificou. Por isso, o latim não é uma língua extinta, mas pode ser chamado de uma língua morta. Aí você pode falar, mas tem pessoas que falam latim, e escrevem latim, e conversam em latim. Tem, eu faço isso. Ego scribo latine, loquor latine, est una ex linguis quibus loquor, sed non possum dicere linguam latinam non esse linguam mortuam, quia est lingua que iam non mutatur. Non mutari potest, ego non possum linguam latinam mutare, ego possum tantum dicere linguam latinam classicam, et uti ac lingua, non eam possum mutare. Alie lingue, sicut lingua lusitanica et lingua hispanica, mutantur per tempus, sed lingua latina iam non mutari potest. Ego possum tantum dicere latine, et possum vos docere linguam latinam, sed linguam latinam quam ego disco et vos doceo est eadem lingua latina qua scripserunt multi autores, itaque non est lingua viva, est tantum lingua qua uti possumus, sed non viva est. Entendem a diferença? O latim ele é uma língua morta, né? Apesar de nós podermos usar o latim, mas ele não evolui mais. Ele não está mais em modificação. O português está.
O português é a versão moderna do latim e ele continua mudando. Mas esse estágio cristalizado, passado do latim, ele já está morto, entende? Então é basicamente isso. Por isso que a gente tem línguas extintas e línguas mortas. Bem, espero que tenham gostado e que tenha ficado clara a diferença. E se tiverem algum comentário a fazer, podem deixar aí um comentário aí embaixo, tá? Até mais, até o próximo vídeo.